Oi, pessoal, tudo bom? Então, no nono ano, eu resolvi fazer por aqui uma breve revisão do que a gente estava vendo em aula, né, que são as orações coordenadas, porque, como eu coloquei ali por escrito, né, vocês acabaram não me respondendo e tal, então eu fiquei pensando que às vezes, em vez de revisar por escrito, valia a pena ter esse momento que chega um pouquinho mais próximo da nossa sala de aula, tá? Daí, da mesma forma que o restante das atividades e dos materiais, se restar alguma dúvida, mandem um e-mail, tá? Que eu vou respondendo por lá. Gente, vocês lembram que a gente viu bastante em sala? A gente já tinha passado essa parte, mas só para revisar. Que a gente começou discutindo, né, quando a gente estava estudando essa matéria, a diferença entre frase, oração e período. Então, a frase é uma unidade de sentido, ou seja, a gente vai ver se o significado tá bom, né? E ela pode ou não ter verbo, ou seja, às vezes um xingamento, um cumprimento, não vai ter verbo, mas vai ter sentido completo, né? Quando a gente fala oxi, por exemplo, é uma frase, não, mesmo não tendo um verbo. Já a oração, ela é uma estrutura da nossa língua que precisa de verbo, ou seja, o que está em questão, ela também precisa ter sentido completo, mas o que é mais importante é a estrutura, tá? Então a gente vai ter sempre um verbo como um elemento central. A maioria das coisas que a gente produz, né, em termos de linguagem, tem verbo. Então a gente produz orações a todo tempo. Os períodos, né, eles são frases, ou seja, eles têm sentido completo, mas são frases verbais, ou seja, os períodos são essas frases que a gente produz com verbo, né? Então, nesse caso, um xingamento não é um período, é só uma frase. Vamos lá. E eles podem ser o que a gente chama de simples, então, quando tem uma oração só, que é aqueles que a gente às vezes usa para fazer exercícios bem simples, né? O menino comeu bolo, né? O meu óculos está refletindo. Esses são períodos simples. Ou eles podem ser compostos, ou seja, a gente pode ter uma construção, né, uma frase com verbos e com mais de um verbo, né? Nesse caso, a gente vai chamar de período composto. E ele pode ser ou composto por coordenação, que é o que a gente está estudando, que é quando a gente tem uma oração inteira, depois outra oração inteira, e elas têm uma relação. Ou, que é o que a gente vai ver mais tarde, daqui a pouquinho, eles podem ser compostos por subordinação, que é quando uma oração está dentro da outra. Eu vou falar sobre isso mais tarde. Vocês lembram que a gente tentou falar em sala e acabou ficando muita coisa junta? Então a gente vai se focar nos períodos compostos por coordenação. Que, de novo, são períodos com mais de uma oração, ou seja, mais de um verbo, e eles têm uma oração, depois outra oração, inteiras. Não tá uma dentro da outra, tá? Exemplos. Vamos lá. A gente fez isso no caderno também, né? Quem não tem, por favor, atualiza. Dormir, quer dizer, é um verbo, dormir, que exige alguém que dorme. Então, eu dormi. Bem. Vírgula. Mas sonhei coisas horríveis. Então, sonhar. Alguém sonha alguma coisa. Eu, né? Tá escondidinho. Sonhei. O quê? Umas coisas horríveis. E um evento depois. Ah, não. Isso. Então, são dois eventos, né? Que é dormir e sonhar. E um aconteceu. E depois outro aconteceu, né? Daí a gente tem outro exemplo, aqui embaixo. Rolei na cama, baguncei o lençol e não adiantou nada. Esse aqui tava com insônia. Rolar, né? Que é o nosso verbo. É um verbo que exige alguém que role e algum lugar para ser rolado. Então, eu rolei na cama. Nossa oração tá completa, né? Depois tem outra. Baguncei o lençol. Bagunçar também. Alguém bagunça alguma coisa. E não adiantou nada, né? Adiantar é um verbo que não pede nada. Não pede nenhum complemento, né? Então, a gente pode ver que a gente tem nessas duas frases aqui, né, nesses dois períodos,
compostos, porque tem mais de um verbo. Eventos que são, ao mesmo tempo que completos, em termos de estrutura, né? O verbo pede o complemento, tem complemento, depois um outro verbo que pede complemento, tem complemento. Então, são completos em termos de estrutura, mas tem uma relação, né? Porque são coisas que estão acontecendo uma depois da outra. Deixa eu tentar melhorar essa luz aqui. Porque são coisas que estão acontecendo uma depois da outra. Tá fazendo sentido? Agora a imagem tá meio ruinzinha, né? Mas eu acho que pra ler ficou melhor. Isso é pra gente lembrar coisas que a gente já tinha falado em sala, tá, pessoal? Vamos lá. Coisas, conceitos e palavras importantes. Ai, eu preciso... São os conceitos e palavras importantes. Às vezes, as orações vão ser coordenadas por uma vírgula. Então, por exemplo, caí, chorei, né? Uma coisa que aconteceu depois da outra, então, dois eventos independentes vão estar um do lado do outro, unidos por vírgula, e às vezes vão estar unidos por aquelas palavrinhas que a gente chama de conjunções, tá? Esse é um exemplo. Então, chorei e levantei. Quando a gente puder olhar assim, essa oração começa aqui e termina aqui, eu sou bem curtinha. Quando ela puder começar aqui e terminar aqui e não tem conjunção alguma, a gente fala que é uma oração assindética, tá? O nome é feio pra cacete, mas é só isso. Quer dizer que ela não tem conjunção. Chorei também, né? A oração começa aqui, termina aqui, não tem conjunção. Então, ela é assindética. Agora, esse evento aqui, e levantei, ele é sindético, porque ele tem uma conjunção, tá? Em vários exercícios que vocês vão fazer, vai ter esse tipo de pergunta. Então, é importante que vocês consigam, aprendam a nomenclatura, tá? Mas é mais ou menos simples, né? E a conjunção, ela vai ficar sempre com a oração de depois, tá? Então, né, o E, mas ele vai com a primeira ou com a segunda? Com a segunda, tá? Só que daí, então tá. Sobre orações coordenadas. Eventos independentes, um ao lado do outro, no mesmo período, ou seja, na mesma frase, unidos por vírgula ou por conjunção, tá? E esses períodos, eles têm o que a gente chama de uma relação, né? Então, por exemplo, eles podem ser uma sequência, que é o que eu tô tentando tratar agora, porque é um pouco mais simples, né? Primeiro caí, depois levantei. Não, depois chorei e depois levantei, né? Então, uma coisa que foi acontecendo depois da outra. Então, o sentido é de adição. Cadê? O sentido é de adição, né? Mas, podem ter outras relações, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu dormi, mas preferia ter ficado acordada, né? São ideias não de adição, mas de contrariedade, né? Eu queria que tivesse acontecido o oposto. Então, as relações coordenadas, essas sequências de eventos, elas podem ter relações de adição, de contrariedade, né? Vocês têm no livro de vocês um resuminho disso, e no caderno também, né? Porque a gente já tinha visto essas coisas no caderno. Aqui. Eu vou aproximar e vocês dão um print da tela ou copiam, tá? Eu risquei aqui, pessoal, nessa segunda linha eu risquei, porque por hora a gente vai entender que a única adversativa é o mas, tá? Quando aparecerem outras expressões como porém ou embora nos exercícios, a gente pode até responder normalmente, porque eu vou encaminhar alguns exercícios para vocês da internet. Mas vamos tentar lembrar assim, a palavra que ajuda a dar um sentido contrário para as coisas é o mas, tá? Então, queria ir para a escola, mas não pude, né? Porque tem um coronavírus aí. E esse porquê, então, é uma relação de explicação, né? Esse exemplo é bem bom, na verdade, né? Queria ir para a escola, ou para o mercado, ou para onde vocês quisessem, mas não pude, ou seja, uma ideia contrária, porque o coronavírus está solto pelas ruas. Então, a gente tem uma explicação, tá, gente? Né? A gente poderia colocar
essas três coisas, né? Ir à escola, não poder e coronavírus estar solto. Esses três eventos numa frase só, ou seja, num período composto. E a palavra é articular, né? Articular essas três coisas com conjunções, tá bem? Eu vou passar alguns exercícios para vocês, pra gente ir treinando, isso de orações coordenadas e o tipo de relação entre elas. E vocês vão me mandando as dúvidas, tá bom? Saudades de todo mundo, até mais.